Olá, eu me chamo Tecila, sou psicóloga e hoje eu convidei a minha amiga Raquel Cerdeira para vir aqui no nosso canal conversar um pouco sobre a situação da saúde mental no nosso país, especialmente sobre a redução de danos. Porque a Raquel está terminando agora a dissertação de mestrado dela sobre esse tema de redução de danos e ela também trabalha no CAPS, é psicóloga de um CAPS AD, Raquel? Isso. De um CAPS AD, que é um CAPS especializado no atendimento de usuários de álcool e droga. E além disso, ela também é psicóloga clínica. Então, ela é a pessoa que sabe falar sobre esse assunto com muita propriedade. Inclusive, ela participou essa semana, sexta-feira, ela participou de uma audiência pública para falar sobre essa questão da redução de danos. E como a gente teve agora, dia 18 de maio, a gente comemora o Dia da Luta Antimanicomial, então ela participou desse evento e eu achei pertinente trazê-la aqui para conversar, tirar algumas dúvidas, explicar um pouco para vocês o que é a redução de danos e o que é que esse movimento do governo atual está trazendo para a nossa realidade de saúde mental do nosso país. Então, vamos lá, Raquel, acho que você pode começar falando sobre a redução de danos em si. O que é a redução de danos? Bom, assim, para falar de redução de danos dentro do panorama da saúde mental brasileira, tem várias coisas que a gente tem que entender, né? Primeiramente, é entender como a saúde mental está organizada dentro do país, né? Hoje em dia nós trabalhamos dentro de uma rede de atenção psicossocial que nasce a partir de uma luta que a gente chama luta antimanicomial, que é essa luta que a gente está... não é uma comemoração, na verdade é a continuação da luta que nunca se consolidou, que já está desde o final da década de 80, que veio a partir do trabalho, a partir dos trabalhadores da saúde, depois os familiares e os usuários do serviço, para tentar humanizar aquele tratamento que a gente vê nos filmes. Aqueles manicômios, as pessoas presas, aqueles eletrochoques, aqueles banhos frios, tudo aquilo. Então, os profissionais começaram a se incomodar e começaram a organizar esse movimento. E a partir daí, foi construída uma rede de atenção psicossocial, que é baseada, na verdade, no cuidado comunitário. Né? O louco, entre aspas, o dito louco, a pessoa com transtorno mental, ela não vai ser mais tirada do seio da sociedade. Porque, na verdade, era um papel, os manicômios existiam menos um papel de cuidado e muito mais um papel higienista. Era tirar as pessoas do seio familiar, tirar as pessoas que eram vistas como problemas. E um papel até de punição também, Sim. né, Raquel? Porque a pessoa já estava em sofrimento mental, além da dificuldade de lidar com aquela situação, com aquela doença, que a gente sabe que também é muito difícil para os familiares sofrem muito com essa realidade, mas aí tá todo mundo sofrendo com aquilo e o louco era jogado num hospital psiquiátrico e ficava lá isolado e muitas vezes pro resto da vida nunca mais voltava para a convivência familiar e comunitária. Então as chances dele se recuperar, dele retomar uma vida dentro das possibilidades dele, eram muito pequenas. Era como se fosse completamente desistido daquela pessoa, né? Não, é louco, vamos isolar, não é interessante para a sociedade, a convivência é difícil, deixa lá e não importa o tratamento que é dado lá dentro. Isso. Então, assim, esse movimento conseguiu transformar a rede, conseguiu transformar o cuidado que a gente tem hoje. Aqui, na verdade, o Ceará foi pioneiro. Tem uma lei estadual da década de 90 que ordena que gradativamente os hospitais psiquiátricos sejam fechados. Tanto que em Fortaleza a gente já fechou vários, né? Hoje em dia são poucos que tem. Tem o Hospital de Messejana, tem o Nosso Lar e tem, eu acho que mais uns 2. Mas são poucos que tem em Fortaleza, sim, justamente porque a lei aqui pegou. Infelizmente, foram fechados os hospitais psiquiátricos, mas a rede não deu conta, não teve investimento do poder público. Por quê? Porque tem todo o estigma relacionado à saúde mental. Então, a gente não conseguiu o movimento de volta, né? Tirar, né? Fechar os manicômios, mas ter uma rede que desse conta de toda a demanda. Fora que a gente tem que pensar que o nosso mundo atual, a nossa modernidade, essas mudanças que a gente vem vivendo, adoeceram as pessoas. E existem bem mais transtornos que tinham na década de 80, por exemplo. Os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos, que deram um boom muito grande. Especialmente quando a gente fala no Brasil, né? Quando a gente fala de ansiedade, diante da violência que a gente vive. Então, fazendo todo esse panorama, é assim que se encontra a redução de danos.
dentro da minha pesquisa, eu chamei a redução de danos de uma tecnologia de cuidado. No sentido em que ela, a partir do movimento social, que era um outro movimento, que era da redução de danos, que eram esses usuários de substâncias psicoativas que queriam permanecer usando as substâncias e não adoecer de outras coisas, que começou a redução de danos. Né? Começou lá na Holanda. Era o Jakbonden, que era chamado, né? Em holandês significa a Liga dos Usuários Pesados, digamos assim. As pessoas que usavam drogas injetáveis procuraram os serviços de saúde e disseram, olha, a gente está adoecendo de hepatite. Não existia nem HIV ainda. Com o boom do HIV, foi que, olha, vamos prestar atenção para isso, é uma demanda. Então, estavam adoecendo, a epidemia de HIV crescendo no mundo. E aí, o Departamento de Saúde lá na Holanda cunhou o termo redução de danos, que é justamente você, no seu uso de droga, você reduzir os danos. Aí tem um problema bem grande, dentro um panorama, um olhar moralista, né? E também de toda a política que foi criada ao longo do século XX, né? A política proibicionista, vamos guerrear contra as drogas, a guerra às drogas, na década de 90 tinha a mãozinha, drogas nem morto, né? O problema é que essa política proibicionista foi e é fracassada. Existem inúmeras pesquisas sobre isso, porque o proibicionismo fez alavancar o tráfico, cresceu o crime, o mercado ficou maior, mais grandioso. Isso começou a partir da lei seca lá nos Estados Unidos, né, na década de 20, em que as pessoas morreram porque tentaram fazer sua própria bebida alcoólica. Então, a partir daí, né, o proibicionismo teve o auge mesmo na década de 20 dos Estados Unidos. Mas aí começou a ganhar outra roupagem. A redução de danos começa nessa coisa de proteger os usuários, mas ela vai criando uma roupagem de olhar o fenômeno do uso de substâncias como algo natural, como algo que o ser humano já usa desde a da época bíblica, que fala do vinho, desde os rituais tribais. Só que era um uso diferente, era um uso protegido. E ritualístico. Sim. Então a redução de danos ela vai resgatar a noção do uso protegido. Independente se você quer ou não usar droga, né, isso é uma escolha sua. Mas se você quer, se cuide. É isso que a redução de danos diz. Então, você não precisa usar drogas e adquirir várias outras doenças e adquirir vários outros problemas graves de saúde ou sociais por conta disso, né? Exatamente. Então, a redução de danos ela vai entrar nesse respeito ao usuário. Os princípios da redução de danos está os direitos humanos, está o pragmatismo, né? Não é só porque a pessoa usuária de droga, por exemplo, é dependente, não consegue parar, que ela vai precisar adoecer também. Então, vamos educar as pessoas para um uso mais consciente, mais seguro. Por exemplo, coisas pequenas, as pessoas não entendem às vezes, né? Fala de redução de danos como meio filosófica, ou então apoiar a legalização das drogas, não tem nada a ver com isso. Redução de danos pode ser uma coisa bem ampla, né? Por exemplo, entregar uma água para uma pessoa que está bebendo numa festa, que é uma droga lícita, coisa que todo mundo faz. É tomar água, educar as pessoas para fazer isso, é não pegar o carro e dirigir estando bebendo. Sim. Né? Trazendo para o nosso dia a dia. Que você tira o risco de machucar outras pessoas ou de se machucar. Isso, a então você continua usando álcool, quem quiser, mas você está diminuindo os riscos gerados à população em geral. Exatamente. A redução de danos, como muita gente entende, que é a diminuição da quantidade de droga. Pode ser, isso é uma das formas de reduzir danos. Mas não é só isso. Pode ser trocar substâncias, por exemplo, cocaína, que é uma droga mais pesada, por um maconha. Pode ser, mas isso não necessariamente vai funcionar. Até porque as pessoas são seres subjetivos e aquela pessoa que gosta de cocaína não é a mesma que gosta de maconha, que são efeitos diferentes na nossa psique, né? Então, o que acontece é que a redução de danos ela é essa coisa do respeito ao outro, sobretudo. O que o outro quer? Quando alguém chega no serviço de saúde, a gente pergunta, né? O que você está buscando a gente por quê? Como é que eu posso lhe ajudar? Tem gente que quer diminuir, tem gente que quer parar. E a abstinência tem a ver com redução de danos. Aí tem essa polarização no Brasil na assistência. Tem gente que é a favor da abstinência, tem gente que é a favor da redução de danos. Isso é de um... E a redução de danos não é contra a abstinência. Não. Um olhar diferente. Só que você deixa de achar que a abstinência é a única possibilidade de cuidado para aquela pessoa. Exatamente. Existem várias outras. Até porque a abstinência não é algo fácil de se conseguir. Isso. Envolve várias coisas, vários fatores.
Então, a redução de danos vem como uma nova possibilidade. Exatamente. Então, a gente costuma dizer que as estratégias que buscam a abstinência são de alta exigência. A redução de danos é uma estratégia de baixa exigência. Até porque tem etapas, né? E aí a redução de danos dessa forma é vista de várias maneiras. Pelo movimento social, que existe um movimento social de redução de danos, do qual eu faço parte do Fórum Fortalezense de Redução de Danos. Eu vejo de uma forma bem ampla, enquanto, por exemplo, a psiquiatria, que também trabalha sob a perspectiva, vê que a redução de danos é só um dos meios para a meta ideal da abstinência. A redução de danos não é a meta ideal, né? Há um respeito à outra, à necessidade do outro. Então, a redução de danos se torna política de saúde. Existem várias portarias dentro do Ministério da Saúde que regularizam a redução de danos. Ela entra em 2003 como uma política de saúde mental, que antes ela já existia dentro das políticas de HIV/AIDS, principalmente para os usuários de droga injetável, né? Ou mesmo para educação sobre uma sexualidade saudável para quem usava drogas, né? Que aquela pessoa que usa droga pode perder a noção e ficar suscetível a doenças sexualmente transmitidas porque não usam preservativo, por exemplo. Sim. Então ela era dentro só do departamento de HIV/AIDS e hepatites virais, enfim. E aí ela entra na saúde mental em 2003, a partir da política de atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas. E aí várias portarias vão regulando o que é redução de danos, que é essa noção até hoje nebulosa. Aí as portarias vão dizendo o que é, e vai dentro da política do álcool. Aí o que acontece? Vai começar a ter um endurecimento das políticas de saúde mental, que é o que está acontecendo agora. Né? A redução de danos, ela vai começar a ser mais ou menos atacada a partir da história do crack, né? O plano crack é possível vencer. Porque aí houve toda uma construção de que o crack virou uma epidemia. A gente tem dados epidemiológicos atuais que diz que o crack não virou uma epidemia. Foi um problema social ocasionado pela violência, pelo desemprego, por várias questões sociais, né, que a população de rua passou a usar muito crack. Mas o uso de crack, por exemplo, faz anos que está estável. E aí começou essa história, vamos combater a droga. Voltou a noção proibicionista a se fortalecer. E o problema, a gente da redução de danos é muito contra, é muito anti-proibicionista que a gente fala, porque a noção proibicionista não olha para o outro. Olha para mim. Eu quero que o outro pare porque ele perturba a sociedade, me perturba, mas não olha para a necessidade do outro. Aí muita gente briga, né? Mas tem o AA, tem o NA, né? Tem todas essas técnicas, né? Digamos assim. Mas aí eu fico me perguntando, Raquel, se esse investimento de energia e financeiro que é feito no proibicionismo fosse voltado para a redução de danos. Os resultados que a gente não teria, né? Como seria diferente. Então, ao invés da gente focar tanto em proibir o uso de drogas, vamos cuidar dessas pessoas que estão usando drogas. E aí, o que é que sairia disso? Que resultados interessantes poderiam sair disso, né? E a gente já tem resultados. Canadá, um exemplo. A Holanda, um exemplo. A Austrália. O modelo de Merseyside foi um dos modelos mais incríveis na questão das políticas sobre drogas, que é um modelo inglês. Tá aí. São resultados positivos de uma política de redução de danos global mesmo para as drogas que deu certo. Né? Em vez de o usuário ser preso pela polícia, vai levado para um centro de saúde e tem direito de andar com a sua quantidade por ser usuário e não mais ter problema com a polícia, porque reduzir danos é reduzir danos sociais e a saúde. Sim. Sociais de todo o problema que, por ser proibido certas drogas, ele também se coloca. Né? Várias vulnerabilidades sociais. Então, tem esses modelos que funcionaram. Mas o problema é que o Brasil, ele tem, sim, uma população muito moralista e que copia muito o modelo americano em muitas coisas. Infelizmente, esse governo está agora, então, copia muita coisa que a gente sabe, nós que somos estudiosos da área da saúde pública, a gente sabe que a saúde americana está muito aquém de vários outros modelos mundiais. Né? Então, é uma pena, porque a redução de danos como política de saúde, ela não se consolidou. Porque tem esse embate, essa coisa mesmo na cabeça dos profissionais, de que a gente tem que proibir, de que a pessoa tem que ficar em abstinência, a noção de recaída, muito problemática. Porque, sabe, aquela pessoa pensa que fracassou e não quer mais voltar para o serviço. Quando a gente olha... Tem até vergonha. Isso, quando a gente olha com a redução de danos, não, tudo bem, acontece. Faz parte do processo. Faz parte, né? Não é pensar, a recaída, eu sou um adicto, é para sempre, não.
assim, na minha opinião, essas visões são muito problemáticas. E a questão, quando a gente fala dos grupos anônimos, e aí onde entra as comunidades terapêuticas também, que também usam esses métodos, né, dos 12 passos, eu faço uma crítica, não dizendo que eles não funcionam. Não, para muitas pessoas são caminhos bons, né? São caminhos, mas não são caminhos científicos. Não é tecnologia da saúde, não é tecnologia de cuidado. Né? A origem desses grupos são de igrejas protestantes americanas. Mas é importante que a redução de danos, eu acho, ela veja e legitime também essas práticas. Sim, integre, isso, né? Porque ela está olhando para o sujeito. Se o sujeito chega para mim, olha, Raquel, eu quero participar do A que tem lá no meu bairro, pois vá, legal. É uma estratégia para você. Sem dúvida. Redução de danos vai ver a estratégia que a pessoa tem. Só que trazer isso para o serviço de saúde é problemático. E é onde a gente chega na situação atual, né? Como é que a gente está no contexto. Num contexto em que todas as políticas de saúde mental e sobre drogas vão se endurecendo, né? Lá em 2017, a portaria que trouxe de volta os hospitais psiquiátricos para o SUS, inconstitucional, né? Que tem já vários grupos da OAB entrando contra essa portaria, porque ela vai contra a lei, né? Lá que a luta antimanicomial conseguiu, que é a lei de 2001, a 10.216, que dizia que as pessoas em tratamento de saúde mental, né? Tanto saúde mental como drogas, né? No caso que droga também está dentro dos transtornos de saúde mental, elas não podem ser mais institucionalizadas. E os manicômios, os hospitais psiquiátricos têm que fechar gradativamente para dar lugar a um tratamento comunitário. O problema é que o tratamento comunitário nunca foi financiado da forma devida. Aí, os políticos de interesses, que a gente sabe que tem tanto de algumas aulas da psiquiatria, né? Enfim, mesmo das comunidades terapêuticas, né? No caso da atenção ao usuário de droga, porque é uma nova forma, é um novo manicômio, as comunidades, dependendo como elas funcionam. Sim. Né? E aí, o que acontece? Várias portarias, né? 2017 já do governo Temer, 2018, e a desse ano, então, que esse governo está tentando fazer uma nova política sobre drogas, desfinancia os CAPs, né? Não é nem que desfinancia, porque o CAPS recebe muito pouco dinheiro. Já nunca recebeu o suficiente, isso. Né? O CAPS já recebe pouco dinheiro. E além disso, eles querem financiar mais ainda, tanto internação de longa duração e hospital psiquiátrico, como comunidade terapêutica. Pra vocês terem uma ideia, ó, vou pegar aqui um exemplo. Um financiamento mensal de uma comunidade terapêutica para custeio, né, para custear as despesas, pode chegar a R$30.000. Um CAPS AD do tipo 1, que é o CAPS só diurno, né, que atende milhares de pessoas dentro de uma comunidade, é R$35.000, R$38.000, uma coisa assim. Ou seja, não tem lógica. Nem financeiramente tem lógica. Porque o trabalho que um CAPS faz, a quantidade de pessoas que atende é incomparável à quantidade de pessoas que são atendidas, que seriam atendidas no hospital psiquiátrico. É claro que existe essa demanda, existem pessoas que estão em crise e que precisam de um local para ser acolhido, 24 horas e tudo, mas que se esse trabalho for feito preventivamente, a tendência é que essas pessoas não precisem chegar a uma internação psiquiátrica. E a questão da comunidade terapêutica, que a gente critica muito dentro do movimento da redução de danos, primeiro, financiamento federal, né? Aqui no Ceará, ainda além do financiamento federal que pode existir, ainda tem um financiamento estadual, né? Que é bem problemático, porque não há coparticipação, por exemplo, do Estado na saúde mental. Mas é para a comunidade terapêutica, não é na rede, mas é para a comunidade. Então, assim, é muito complicado a gente ver isso. E as comunidades, elas têm uns regulamentos, né, lá do SUS, mas que a gente sabe que não são cumpridas. Existe um documento do Ministério Público, com o Conselho Nacional de Justiça, com o CFP, Conselho Federal de Psicologia, que fala das violações de direitos. E não tem equipe de saúde. Como é que você vai internar alguém, manter a pessoa lá, né, em regime asilar? Porque, teoricamente, as comunidades terapêuticas, elas deveriam o que elas deveriam propor às pessoas era uma residência transitória, ou seja, era uma moradia mesmo. Para quem não tem para onde voltar, a pessoa foi internada, mas não tem um familiar que vai o receber naquele momento. Não, pode ter, mas elas estão lá dentro do projeto, dentro das normativas, como uma casa que acolhe essas pessoas. Só que aí a gente pergunta, qual é a casa que você mora que você não pode sair?
né? E até 9 meses. Por quê? Porque às vezes as pessoas têm alta psiquiátrica antes. Especialmente quando a comunidade tem um serviço de saúde, que são poucas as que tem, né? Que deveriam conversar com o CAPS. Quando não tiver, isso não acontece. Que a gente vê isso diariamente, né? É um problema, porque a comunidade terapêutica faz parte da rede. Dentro de umas portarias ela foi colocada. Mas ela não conversa com a rede. Ou seja, já está tudo errado, ela não é uma entidade de saúde. Existem entidades de saúde no SUS, ela não está na lista. É uma entidade de assistência social à saúde. Ah, tá. Ou seja, está tudo errado. As coisas estão feitas erradas, sabe? Desrespeitando as leis, desrespeitando sobretudo os usuários de serviços, né? As pessoas com transtorno mental. Que nossa preocupação são essas pessoas na redução de danos, né? As pessoas que usam drogas de forma problemática, não tem esse cuidado. E são várias coisas que levam pessoas a usar droga de forma problemática, né? É um vínculo frágil, familiar, social, é a violência, é um monte de coisa, né? São questões pessoais. Então, é uma pessoa que já tem uma fragilidade, que muitas vezes já é vítima de violação de direitos, né? Já não teve acesso a diversos direitos, a diversos cuidados e que são marginalizadas. Exatamente, até porque o uso de drogas, a gente sempre costuma dizer dentro da redução de danos, o uso de drogas não é um mal em si. Porque as pessoas podem, por exemplo, sexta-feira tomar sua cerveja, ou sei lá, pode alguém fumar seu cigarro, tomar seu café, que é droga, as pessoas se chocam quando eu falo, né? Tudo isso é droga, os seus remedinhos, os remédios psicotrópicos, né? E viver em paz com isso aí. A questão não é a droga em si, é sempre como você se relaciona com a substância e como você se relaciona com o mundo. Porque a dependência pode ser de droga, eu sempre falo isso nos grupos de redução de danos que eu trabalho no caso. Pode ser dependência de droga, pode ser de pessoas, né? De relacionamento, de sexo, de jogo, de tudo. Então, quando a gente coloca o mal na droga e a gente meio que materializa um mal, eu vou brigar com aquele mal, fica mais fácil, né? Pra nossa, é uma projeção na sombra. Isso, nossa mente, ela entende melhor, vamos brigar contra a droga, mas não é o problema. Tá aí essas outras sociedades, né, mais progressistas, eu não vou dizer avançadas, vou dizer progressistas, em relação ao uso das drogas, elas viram que dá certo. Você ensinar a criança desde pequeno, o adolescente, olha, tal droga tem esse efeito. Então, se você for usar quando você ficar adulto, você tem que usar dessa forma que é mais segura, né? Então, isso passa por muitas coisas. Por exemplo, o Brasil é um dos lugares que menos se fuma no mundo, porque a prevenção ao uso de cigarro foi muito bem sucedida, né? O Ministério da Saúde conseguiu, com taxações, tirar da televisão, deixou de ser legal fumar. Sim. 10% da população brasileira fuma. Mudou culturalmente. Isso. Né? Porque antes era muito legal fumar, era muito charmoso, tinha toda essa ideia e se mudou. Hoje em dia é muito nada a ver. E não foi tão proibicionista, se a gente for pensar. Porque é aceito. Inclusive nas comunidades terapêuticas, né, que teoricamente prega a abstinência acima de tudo, as pessoas podem fumar. Não é uma contradição, né? Sim. Então assim, tem toda essa questão, né? Quando a gente fala do uso de drogas, a gente tem que ver como a gente olha para a substância. Aí tem a problemática atual, né? Essa nova lei de drogas que foi aprovada no Senado no dia 15 de maio, quando ninguém estava prestando atenção, porque boa parte da população estava nas ruas protestando contra os cortes na educação. Essa lei que estava tramitando fazia tempo, né? De uma pessoa chamada Osmar Terra, que é um símbolo desse proibicionismo, da questão das drogas, né? Nosso Congresso, enfim, de um político que é bem nessa linha. Esse era um texto primeiro em 2010, depois foi em 2013 já alterado, e agora se quer priorizar a abstinência como tratamento relacionado às drogas. E nem só isso, é priorizar a abstinência como forma de vida. Então isso aí já tem diversos entraves, né, quando a gente fala isso, porque tem um dos artigos lá da lei que fala proteger a sociedade de drogas lícitas e ilícitas. Né? A gente vai tirar o álcool da sociedade, lá nos Estados Unidos já mostrou que não dá certo. A gente vai tirar os remédios, os psicotrópicos, quando a gente vê que as pessoas estão adoecendo cada vez mais. Então, assim... Não existe isso. Seria muito mais eficaz fazer esse trabalho que você estava falando, focado na relação da pessoa com esse objeto, que pode ser uma droga, que pode ser outra pessoa. Então, focar na proteção dessas pessoas, dessas relações vulneráveis, né? Fortalecer as pessoas de certa forma, do que dizer não pode mais, ninguém mais pode usar nada. O que é
que não é concreto, que não é realizável e ainda é extremamente moralista. E a gente sabe que isso tem toda a participação de uma bancada evangélica, né? Embora o Estado seja laico, tem toda esses interesses, né? Porque é impensável a gente pensar como é que a gente vai proteger a sociedade totalmente do uso de drogas lícitas e ilícitas, até porque tem uma indústria farmacêutica extremamente forte. As indústrias do álcool, né? Mesmo do cigarro, o cigarro eletrônico que está se espalhando pelo mundo e a Anvisa ainda proibiu, né? Porque a gente conseguiu essas taxas bem baixas de cigarro no país e além disso, a gente consegue com essas taxas baixas de fumo entre a população que a gente gaste menos com saúde. Porque a nossa saúde já está tão prejudicada, então nesse sentido é até positivo, mas dentro de uma perspectiva de redução de danos, se o cigarro eletrônico está aí, se é um produto, deixa as pessoas resolverem se querem ou se não querem usar. Que pelo menos é um uso muito mais seguro do que cigarro normal. Sim. Né? Que não vai ter a queima e não vai ter aqueles produtos da queima, né? Então, mas não chegou no Brasil ainda. E aí, dentro dessa lógica, desse recrudescimento, né, das políticas de saúde, sobre drogas, entrou uma nota técnica, né, no início desse ano, que ela foi tirada do ar justamente porque ela foi totalmente inconstitucional em vários aspectos, e é contra a lei de 2001, que é a lei base da saúde mental brasileira. Né? Para alguém mudar essa lei, tem a Zé, diria, né? Então, essa nota técnica traz o que a psiquiatria, parte dela, que tem força, está tentando fazer com a saúde mental, que é justamente trazer de volta a eletroconvulsoterapia, vulgo eletrochoque, né? E aí, dentro da coisa da luta antimanicomial, os usuários dos CAPs geral, principalmente. E trazer para o SUS, né? E trazer para o SUS, como uma alternativa terapêutica, uma estratégia. Só que assim, é uma controvérsia, né? A gente sabe que existem alguns dados, né? Algumas pesquisas nesse sentido que são positivas, o eletrochoque, né? A eletroconvulsoterapia. Porque como é que ela funciona? É você causar pequenas convulsões em lugares específicos. Só que a gente não sabe muito bem, nem mesmo na epilepsia, a gente vai pensar, onde é que está sendo mexido no cérebro, né? Com algum choque, com algumas descargas elétricas. Então isso pode, por um lado, ser positivo, né? Para casos refratários, que normalmente são usados, o quê? Uma depressão refratária, um transtorno bipolar, que você não consegue controlar com os remédios tradicionais, especialmente nos transtornos de humor, foi coisas que eu li mais a esse respeito. Mas você não sabe o que vai causar, pode causar uma perda de memória. É usado em casos que outras alternativas de cuidado não funcionaram, né? O paciente não respondeu a nenhuma outra estratégia e aí usa a eletroconvulsoterapia e tem mostrado bons resultados, mas são em casos bem específicos. Inicialmente foi assim, mas no momento que você transforma isso em indústria, esse que é o risco, porque são aparelhos que são caros, né? Não é que naquele shopping que a gente vê nos filmes. Não, são né, os eletrodos, tem que ficar no lugar certinho e tal. Então, se você pensa que isso vai ser um aparelho que vai ser usado, pode ser banalizado. Como é que isso vai ser controlado dentro do SUS, que a gente já sabe que a fiscalização às vezes é precária, né? E trazer isso para o SUS, e quando os próprios usuários do serviço dizem, não, eu não quero isso, né? É uma coisa muito... Assim, eu tenho uma cena numa série que eu assisti, Homeland, eu acho que era sobre terrorismo e tudo, que a pessoa sofria, né, a protagonista sofria de transtorno bipolar. Exato. E tem uma cena que ela é submetida a esse tratamento de eletroconvulsoterapia, porque nada funcionava. Ela estava em mania, ela era a deusa do mundo, ela ia e tinha todos aqueles pensamentos típicos da mania, né? Aquela megalomania. Mas aí ela realmente saiu do mundo, percebeu em algum momento, que é difícil, né, pra quem tá em mania, perceber isso. Aí ela foi submetida, ela melhorou, ficou estável. Mas tá aí, mostrou um caso que funciona, mas a cena de como acontece é tão terrível, né? Porque a gente então não sabe isso, e a gente não sabe os impactos psicológicos do tratamento, porque tem os traumas, a gente estuda os traumas, a gente sabe que os complexos ficam, né? Ficam lá, fica um riscozinho no nosso psique. E até que ponto isso psicologicamente vai ser negativo, né? Como é que a gente vai medir, né? A gente sabe que um dia houve a lobotomia, que é tirar parte do lobo, especialmente o frontal, para tratamento da psicose. Existem vários estudos que dizem o quanto isso era uma violência, em vários aspectos, físico, psíquico, né? Lá no Instituto Nísio da Silveira, né?
a junguiana, super conhecida dentro Sim. da saúde mental, referência, tem várias obras, né? Eu tive a alegria de ir lá, várias obras dizendo como a pessoa que fazia esculturas antes e depois da lobotomia, né? Então, são recrudescimentos, assim, impensáveis. Que é algo extremamente violento para o corpo, mas que na época era completamente aceitável. O estranho era alguém se pôr contra essa ideia, né, essa prática. Pois é, então assim, a gente tem que pensar desse jeito. Não que seja um tratamento sempre ruim, não, mas a gente não pode trazer isso para o SUS. Né? Uhum. Dentro da saúde suplementar. E, né? não trazer isso para o SUS antes de fortalecer outras estratégias. Isso. Que antes de fortalecer a atenção básica, esse cuidado mais preventivo. Cuidado humanizado. Que na verdade é isso que cuida mais, né? Os usuários. É isso que dá muito mais resultado. O usuário que estava na audiência pública, muito bonita a fala dele, né? Eu estava representando o Fórum de Redução de Danos, falando dessa questão de como esse financiamento das comunidades terapêuticas pode ser perigoso. E lá o usuário foi, né, do Fórum da Luta Antimanicomial, dizer, ele estava assim, bem emocionado, trancar, não é tratar. A arte me cura, eu me curo pela arte. Não preciso de tanto remédio, nem de tanta coisa. Eu me curo pela arte. Ele é um escultor, né? Incrível, né? Fantástico, assim. E ele foi lá na audiência pública falar, por que não escutam a gente? É só vocês aí fazendo as leis, as coisas, né? E não escutam a gente, tá aqui, eu tô bem. Há anos que estou no CAPS, eu faço minhas esculturas e a gente vê isso todo dia, mesmo cuidado ao usuário de substâncias psicoativas, na saúde mental como um todo, especialmente na psicose, que é muito mais delicado, né? É um trabalho que você vai lá de formiguinha, você vai vendo como é que aquela mente fragmentada vai se unificando de novo, né? Então, assim, como o símbolo vai sendo formado, se a gente for falar de uma forma junguiana. Então, a gente pensar o que está se transformando na saúde mental para quem, como eu que estou dentro da rede, é para se desesperar. Mas a gente vai continuando na luta, no dia a dia, mostrando mesmo os nossos resultados, né? É o que minha pesquisa vai tentar mostrar também, como a redução de danos é uma tecnologia positiva. E aí a tua pesquisa já vai vir como um dado interessante para essa luta. Com certeza. Né? Mostrando a importância, mostrando o valor que essa estratégia de cuidado tem e o potencial que tem para realmente cuidar das pessoas de uma forma mais global, não focado no sintoma, né? Que é uma visão muito biomédica. Vamos retirar o sintoma. Qualquer sintoma precisa ser retirado e pronto, sem olhar para o sujeito de uma forma geral e o que aquele sujeito, o que aquele sintoma está dizendo sobre ele, qual é o sentido daquele sintoma na vida dele. Então, dá essa contribuição desse olhar mais global e mais integral para os seres humanos. Não é isso? É isso. Então, eu queria muito te agradecer, Raquel, por vir aqui participar. Foi muito esclarecedor para mim, eu aprendi muito com você hoje e eu espero que seja muito esclarecedor para quem está nos assistindo também. Às vezes esses assuntos a gente vê notícia, mas tem uma dificuldade de se aprofundar, até porque é muita coisa acontecendo para a gente dar conta. Então, chamar uma pessoa que é especializada no tema e conversar assim abertamente sobre isso é muito bacana. Então, muito obrigada. Gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato da Raquel. Quem quiser falar com ela, tirar dúvidas, convidar para uma palestra ou mesmo fazer atendimento de psicoterapia, é só entrar em contato com ela, tá certo?